Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o mel, né, que eu considero assim a principal ferramenta, né, a mais importante para os mecânicos de atendimento em trânsito, né, porque é baseado no mel e que o mecânico ele vai liberar a aeronave, né, naqueles eventos, naqueles casos em que a aeronave pousou com problemas de equipamentos ou sistemas inoperantes. Então é uma responsabilidade muito grande para o mecânico saber avaliar, saber usar o mel, avaliar a situação para a liberação daquela aeronave, ok? Então o intuito hoje é fazer uma apresentação da estrutura do mel para aqueles que não têm, não estão familiarizados com o mel, espero poder contribuir, e para aqueles que já possuem domínio, que trabalham no dia a dia. É sempre bom relembrar, né, e se basear, né, nos princípios, né, de funcionamento, de consulta, né, do mel, nos pequenos detalhes, porque assim, a pessoa que acha que tem um domínio, ela tende a ter o alerta situacional diminuído, né? É como alguém que pensa que sabe nadar muito bem e por esse fato ele passa a ser uma pessoa mais descuidada. E é aí onde acontecem os acidentes ou incidentes, né? Esse relaxamento, né, das observações. Então, eu espero também contribuir de alguma forma para ambos os casos, ok? Dito isto, vamos aqui falar inicialmente sobre a definição do mel, né? O mel é uma lista, né, de equipamentos mínimos que a aeronave tem que ter para poder voar em segurança. Tá? Existe o que a gente chama de Master Mel, né, que é um mel produzido pelos fabricantes com a aprovação das autoridades aeronáuticas, ok? As autoridades reguladoras. E existe o mel que é criado, né, pelas operadoras, né, baseado no Master Mel. O mel ele pode ser mais restritivo do que o Master Mel. Como assim? Vamos dar um exemplo. Digamos que uma aeronave, né, possua 3 sistemas, né, 3 válvulas atuando num sistema. E o Master Mel permite que essa aeronave voe somente com uma. Mas a minha empresa, minha operadora, ela acha que para as operações, né, para as rotas que ela possui ou utiliza, é mais seguro sempre voar com 2 válvulas em condições. Tá? Então, ela passa a ser mais restritiva, né? Assim, da mesma forma que o fabricante no Master Mel permite que voe somente com uma, a minha operadora optou, né, em voar sempre com pelo menos 2 em bom estado. Ok? Então, essa é uma diferença básica entre o Master Mel e o Mel. Ok? Muito bem. Agora, no caso, tanto o Master Mel quanto o Mel, eles têm que ser aprovados pelas autoridades aeronáuticas. Ok? Vamos lá. O Mel, né? Ela vai ser utilizada, né, baseada no cronograma de voo, rota, condições ambientais e tudo aquilo relacionado para um melhor desempenho da rota. Então a operadora ela vai construir, né, vai montar o seu mel
baseado nessas informações. Ok? Quando o mel se aplica? Beleza, é uma pergunta interessante. Conforme os regulamentos, quando houver falhas ou defeitos que não possam ser corrigidos, né? E essas falhas, se elas forem cobertas pelo mel, né, você pode, então, liberar a aeronave em condições seguras e sempre lembrando que a palavra final é do comandante, ok? Temos aqui um exemplo de uma página do mel, lembrando que a estrutura do mel, né, o layout, pode alterar em algumas coisas de empresa para empresa, né? Mas o plano básico, né, aqui eu estou me baseando no MasterMel, é essa estrutura, ok? Então tem a aeronave, o modelo da aeronave, né? Nesse caso aqui ele vem falando até sobre as autoridades, né, envolvidas na certificação, e vamos aos campos pertinentes. Observem sempre a revisão, né, a data de revisão, e por aí vamos. Nosso primeiro detalhe, nossa primeira coluna, né, que o mel ele é dividido, cada página é dividida em colunas. Então a coluna 1, que seria essa primeira faixa aqui, né, ela vai nos trazer dados sobre os sistemas e uma sequência de numeração de itens ligados a esse sistema. Ok? Podemos visualizar aqui que estamos numa página em que o capítulo ou a ata é a ata 22, relacionado a voo automático, auto flight. Ok? Podemos então ver abaixo dessa identificação do sistema que nós estamos abordando a sequência, né, de itens relacionados a esse sistema, né, em relação de equipamentos ou subsistemas ligados a esse sistema. Aqui. Observem aqui que o item inicial, né, vamos ver aqui, vou botar esse aqui. Não, vamos falar inicialmente desse aqui mesmo. O item aqui, seria o 15, você vem questionar, por que não começa com 1, 2 numa sequência? É porque provavelmente para este modelo de aeronave, né, o resto da relação não está efetivo, ou seja, não faz parte dessa aeronave, né? Então, o item 15, né, que é uma válvula de outflow, né, como ela faz parte, ela inicia, né, a sua contagem sequencial de item pelo número 15, ok? E essa daí já é algo importante. Então aqui ele vem mostrando, né, o sistema, a ata pertinente a esse sistema. Então vamos exemplificar. Se o piloto lá faz um repórter no livro de bordo, né, relacionado a voo automático, né, você, na hora de consultar o MEL, você vai vir, né, na busca, até mesmo pelo índice, você vai vir na página referente à ata 22, ok? Então, a partir daqui você vai identificar qual o elemento, qual o componente ele reportou, tá? Qual o elemento está em falha, né, no repórter de voo. Ok, sistema, vem aqui a número sequencial,
relacionado ao sistema, já falamos. Observe aqui que dentro do AutoFlight, nós estamos aqui no item relacionado ao sistema de pouso automático. Ok? Tá? Dentro desse sistema de pouso automático, você ainda tem os subsistemas que vai ser relacionados com essa outra sequência de itens, de subitens. Ok. Então, como havia dito, os números sequenciais do tipo, né, ou partes ou configurações do item. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui uma pressure relief valve, né, válvulas, desculpa, sendo que existem dois tipos de válvulas. Uma, né, de controle analógico e outra de controle digital. Observem que vai depender o quê? Do modelo da aeronave, da efetividade. Por isso ele subdividiu o item. Então aqui no item 16 ele vai se referindo à válvula. Mas dentro desse item existem dois modelos de válvula e cada uma delas vai estar relacionado, né, a uma aeronave. E vamos ver mais à frente que dependendo do tipo que esteja instalado na aeronave, você vai ter procedimentos diferentes, ok? Ou diferentes, distintos, vamos colocar assim. Tá certo? Outro exemplo aqui, que além do item, dentro desse item você tem outros subsistemas, digamos assim. No caso aqui ele está falando de sistema de interfone, né? Pode ser de cabine, pode ser de passageiro. Aí ele põe aqui, item 1, subitem, né? Vamos colocar assim. Passenger Configuration. Então, configuração de passageiro. Ok? E dentro desta configuração de passageiro, você tem os assuntos. No caso aqui, fly deck para cabine para fly deck, né? A função, né? E tem a função cabin para cabin. Então, são duas funções distintas dentro desse subsistema que é a configuração de passageiro. Assim como é importante você saber distinguir os itens, cada item, né, vai ter uma função diferente. Então, você vai ter que saber, de fato, qual é a função que está sendo afetada para buscar a informação adequada. Muitas das vezes, o que ocorre? Por distração, né, ou por não atentar a esses pequenos detalhes, a pessoa ela utiliza, né, o procedimento errado para a liberação da aeronave. E isso, muitas das vezes, pode se tornar em algo grave, né? Você pode estar liberando a aeronave numa condição insegura, ok? Muito bem. Existem certas situações aqui, por exemplo, nesse exemplo, o item 1, ele vem entre parênteses, ser instalado. Então, o item está presente, né? Aquela companhia optou, né, tem uma aeronave com a efetividade com este equipamento, mas pode haver situações que nem sempre ele esteja instalado. Tá? Então, nessa condição, ele fala, se instalado, você vai utilizar. E faz até uma abordagem aqui que nós vamos falar sobre esse campo ainda. Mas nesse caso, ele fala que, se instalado, o Mastermel, né, do FA em revisão 56 é aceitável. Ok? Aqui nós estamos na revisão 13. Então, se você utilizar
né, a revisão 56 provavelmente pode ter posto até numa outra condição, ou a aeronave não tem de fato, vai tirar de fato essa condição de ser instalado, ou vai colocar de maneira permanente a condição do equipamento. Muito bem. Continuando aqui a nossa saga, né, ainda na coluna 1, vem aqueles questionamentos, né, aquelas situações que eu falei. Por exemplo, aqui do item 1, pulou para o item 3. Por que isso? Porque provavelmente o equipamento, né, na lista lá do MasterMel de número 2 não é utilizado para este modelo de aeronave. Ok? E outra situação, da mesma forma aqui, ó, nós temos o item no subitem, né? Ele começou aqui com o 2, que o número 1 também, de certa forma, pode não estar instalado nesta configuração de aeronave. Aqui. Então, o MEL, como de certa forma ele também ele chama de customizado, né? Feito de acordo com, aqui no caso o MasterMel, né? Mas o MEL em si, ele é feito de acordo com o cliente, né? E com a aeronave especificamente, então essas situações podem surgir, né? Essa quebra de sequência, ok? Outro exemplo aqui, ó. Do 14, ele pulou para o 17, pulou para o 20, e a mesma coisa aqui, ó. Do 1, ele ao invés de começar com A, ele já começou com o B. Ok? Então, são situações em que provavelmente não estão na lista de efetividade daquela aeronave. Muito bem. Passando para a coluna número 2, que é essa área aqui, ó. A coluna número 2, ele vem abordando passando a informação sobre o intervalo para a correção do problema. Ok? Digamos que o piloto reportou lá essa válvula de outflow, deu problema, e consultando o MEL, você vai observar aqui que ela está na categoria C, que nós vamos ver mais à frente do que significa essa categoria C. Né? Na verdade, a categoria C, ela está até naquele... você tem um intervalo de 10 dias para resolver este problema. Tá? Então, você poderá liberar a aeronave, mas ela tem que ser corrigida, né? Ter esse problema corrigido num intervalo de 10 dias. Ok? E isso é bem observado pelas autoridades aeronáuticas. Se dentro desse período a aeronave não estiver com esse problema resolvido, a aeronave não poderá ser liberada para voo. Ok? É passivo de punições por parte das autoridades aeronáuticas. Muito bem. Então está aqui a categoria, né, de intervalos para a correção do problema. Neste quadro aqui, eu peguei para exemplificar essa tabela, né? Por exemplo, quando vê a letra A, esta letra ela vai estar, esse intervalo de correção vai estar especificado, né,
nesta área aqui, né, na coluna número 5, foi especificado que o intervalo para a correção do problema. Aqui, ela não tem assim um período específico para a correção. Já a categoria B, ela vão ter 3 dias para corrigir o problema. O C já vimos que é 10 dias, categoria D 120 dias, ok? E aqui ele bota esse asterisco porque como é que é feita essa contagem, né, dos dias? A partir de que momento você começa a contar o intervalo para a correção? Então vamos lá, um exemplo interessante que eu peguei é aqui, ó. Digamos que num dia você a aeronave faça vários voos, né? Então ele fala aqui, tá, 0 horas, a aeronave veio de um lugar, né, pousou, fez a segunda etapa, vai contar a partir das 0 horas do dia em que você detectou o problema, ou do dia do repórter. Ok? Então vai contar a partir deste período. Então o voo 3 já está no final do voo 2 e o voo 3 já está dentro do primeiro dia, né, de prazo. Aí deu 0 horas, entrou no segundo dia. Então, assim, de voo 3, no final do voo 3 e o voo 4, parte do voo 4 está no segundo dia. Deu 0 hora. O finalzinho do voo 4 está no dia 3. O voo 5, observem bem esse detalhe, né? E o término dele vai ser depois de meia-noite. Isso é crucial, tá? Então, este voo já não poderá ser liberado, porque ele vai ter extrapolado o período, né, permitido para corrigir o problema. Então, neste exemplo aqui, no quinto voo, né, se ele não resolveu aquela pendência, né, reportada no livro de bordo, a aeronave não poderá ser liberada. Ok? Isso daí é muito importante. Ok. Passando agora para a coluna 3. A coluna 3 ela vai mostrar, né, o número de equipamento que está instalado na aeronave, né? Isso no Master Mel é dado pelo fabricante e no caso de um manual do Mel customizado, né, feito pelo operador, o operador vai informar que aquela aeronave utiliza, no nosso caso aqui, 2 válvulas outflow. Ok? Aí está aqui as configurações da válvula, só tem um subitem, então só tem esta configuração, né, de controle analógico. Atuadores da válvula outflow de alimentação AC ou DC. Então, só temos essa situação. Vamos seguir aqui, ó. Qual é a categoria? Ele tem que ser corrigido em 3 dias. Nós temos 2 atuadores instalados. Ok? Pois bem, aí vamos partir para a coluna 4. A coluna 4 é uma das mais importantes, né, digamos assim, porque ela vai informar qual o número mínimo requerido para que esteja em boas condições para ser liberado.
Então, no nosso exemplo, nós temos dois atuadores instalados, porém, você pode liberar um deles inoperante. Observando, né, aí vai vir a outra coluna que vai mostrar determinadas situações. Vai ser liberado um operando se, né, depende da condição que ele for impor aqui. Se aquela condição não for coberta, né, não foi cumprir, né, aquela exigência, você não poderá, mesmo que aqui esteja indicando você não poderá liberar a aeronave naquelas condições. Continuando aqui na coluna 4, então nesse exemplo dos atuadores, nós temos dois instalados, né, sendo que aqui na coluna de número requerido para despacho, ele diz que você tem que ter um, né, disponível. Aí ele vem aqui com uma observação, exceto para voos ETOPS. O voo ETOPS é aquele voo que é considerado de um risco maior, como por exemplo uma aeronave com 2 motores que vai fazer um voo muito longo, né? Algumas horas durante sobre o mar, sobre o oceano, né? E não tem rotas alternativas por causa de uma emergência, né? Não tem aeroportos para dar suporte ou apoio para um pouso de emergência. Então, nessas condições de voo, a própria autoridade aeronáutica, né, as operadoras, o voo em si é exigido, né, um grau maior de eficiência das aeronaves. Então, as aeronaves elas têm que sair em perfeitas condições para efetuar um voo ETOPS. Okay? E neste caso aqui, você não poderia liberar a aeronave, né, faltando um atuador, se fosse o caso de voo ETOPS. Tá? Porém, você pode liberar a aeronave para um voo. Aí ele vem destacando aqui, nessa coluna 4, que ela é a coluna que vai fazer as observações e as exceções, né? Vai descrever o que pode, o que não pode, e inclusive em alguns casos vai dizer, se for aqui categoria A, a classe A de intervalo de retificação, vai estar descrito aqui este intervalo, aqui se for a categoria A. No nosso exemplo aqui, né, com um disponível, você poderá liberar se for um voo, né, cargueiro, somente voo cargueiro pressurizado, né, provido de aeronave. E a aeronave é despressurizada antes do voo, antes do pouso. Tá? Então, nessas condições, a aeronave vai ter que ser despressurizada antes do avião cargueiro pousar. Só nessa condição você tem um atuador disponível. Tá? Então, recapitulando, para voo ETOPS você não poderia liberar e só poderia liberar se fosse um voo cargueiro pressurizado, porém, antes dele pousar, ele teria que efetuar a despressurização. Ok? E você poderia liberar a aeronave, né, faltando os 2 atuadores, no caso de um voo despressurizado. Né? Neste voo despressurizado, ele tem aqui, ó, entre parênteses, a letra M e a letra O. A letra M significa que o voo, né, antes de você liberar a aeronave para voar, você vai ter que executar um procedimento de manutenção. Então, o mecânico vai ter que observar, né, o que ele exige aqui da parte do mecânico para ser executado, né, ou seja, configurar a aeronave em certas condições antes de liberar para voo. E nós temos aqui também
observações ou procedimentos, né, operacionais. Né? Lembrando assim que, apesar de ser M de manutenção, em determinadas situações não precisa ser necessariamente um mecânico para executar, tá? Mas exige um procedimento de manutenção. Da mesma forma que o procedimento operacional, que na maioria das vezes é efetuado pela tripulação técnica. Ok? Então, operacional. Deve ser inoperativo para aeronaves despressurizadas. Isso daí já havia comentado. Então, aqui, ó, no item A, ele volta assim, ó. Quais são as condições para a aeronave ser liberada? Uma, a válvula outflow tem que estar desativada na posição aberta, né? E é proibido voos extensos, né, sobre o mar, sobre a água, né? Que é o que eu acabei exemplificando, que né, voos característicos de voo de operações ETOPS. Ok? Então, são duas observações, que aqui no caso, a letra B é operacional e a letra A é uma atividade, né, de manutenção a ser executada. Normalmente, no final do MEL, né, existe uma parte lá específica com instruções para execução, né, de determinadas tarefas como essa. Tá? Por exemplo, desativação de outflow. Então, você vai ter uma parte do MEL que vai descrever o que fazer, o passo a passo, mas sempre, né, essas instruções, normalmente elas são montadas, elas são tiradas do manual de manutenção. Então, de qualquer forma, você vai buscar lá no manual de manutenção, no AMM, instruções, né, procedimentos pertinentes à desativação da válvula outflow. Ok? Muito bem. E com isto, nós também já falamos a respeito da coluna, né, número 5. Tá certo? Algumas considerações. Né? Todo equipamento, todo sistema afetado, né, devido ao equipamento danificado, ele deve estar devidamente identificado de uma maneira visível para o comandante, né, e o copiloto, o primeiro oficial. Aqui. Para que eles tenham ciência, além de, logicamente, eles estarem cientes através de procedimentos registrados no livro de bordo. Né? Mas por uma questão de visualização e facilitar o reflexo, né, dos pilotos, você vai colocar lá. Vamos dar um exemplo. Reversor inoperante. Além do procedimento de travamento da manete referente ao reversor, você vai ter lá nas indicações do reversor um placar lá de inoperante, tá? Ou inop, como costuma dizer. Então, para cada item, né, faltante ou cada sistema afetado, e podem ter mais de um repórter, né? Para cada uma situação dessa, você vai colocar um placar, né, de maneira visível para facilitar a operação dos pilotos. Ok? Muito bem. Outra coisa, uma observação que eu pus aqui, referente até ao caso, né, de não ser, não, por exemplo, o piloto reportou, né, uma falha e você viu que não tem condições
de executar ou corrigir aquela falha. Então eles deram assim, até um exemplo de texto para ser descrito no manual, né? Que é do tipo assim: não é razoavelmente prático reparar ou substituir antes do início do voo, né? Determinada ação. Tá? Não é razoavelmente praticável que reparos ou substituições sejam feitos. Tá? Então, são exemplos, né, que eles colocam que você declara que por condições de falta de material, né, ou até mesmo condições técnicas, qualificação, né, do pessoal para execução do serviço, não atendem, né, a exigência do serviço. Ok? Então você pode alegar que você não tem condições de executar ou efetuar tal reparo por esses motivos, né? Ou material inapropriado, ou condições ou capacidade técnica para execução do serviço. Tá? Então você coloca lá, desde que seja, né, um item que possa ser liberado pelo MEL, ok? E não são considerados aí termos como não executado devido à falta de tempo, tá? Isso daí normalmente não se deve, né? Deve-se evitar esse tipo de declaração, ok? Muito bem. A outra coisa, que nesta situação em que você declara, né, não poder efetuar o reparo, a aeronave, na primeira oportunidade ou na primeira base principal e que tenha disponível tais materiais e mão de obra qualificada, este serviço, este reparo tem que ser executado. Tá? Isso daí é uma exigência das autoridades aeronáuticas. Ok? Muito bem. E as informações básicas pertinentes ao MEL eu passei aqui e espero ter contribuído de alguma forma, né? E, assim, conto sempre assim, com dúvidas e assim, comentários, por favor, entre em contato conosco para que possamos ajudar da melhor forma possível, que é o objetivo principal do nosso vídeo, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.